sabe quando os judeus eles tinham o culto das primícias, onde eles ofereciam tudo de melhor a Deus, né? O melhor banquete que eles tinham, a melhor oferta que eles tinham, a melhor devoção, a melhor gratidão, eles então ofereciam a Deus. Era o banquete, né? Espiritual que o povo de Israel vivia no culto das primícias. Hoje nós vamos viver este banquete espiritual. Abra sua Bíblia rapidamente em João capítulo 2, versículo 10. Eu quero só ler esse texto com vocês. O texto bíblico de João 2:10 é bem conhecido. O mestre de cerimônia daquele casamento em Caná da Galileia, ele então é surpreendido pelo vinho bom do final. O texto bíblico diz assim: o anfitrião sempre serve o melhor vinho. Primeiro, disse ele, depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Aquele anfitrião, sem saber, estava apresentando um princípio bíblico para nós. O princípio dos banquetes que a vida nos oferece. Tem o banquete espiritual e tem o banquete humano. Mas esse texto bíblico está falando sobre o banquete espiritual. O banquete espiritual oferecido pelo diabo e o banquete espiritual oferecido por Deus. O banquete espiritual oferecido pelo diabo é como esse vinho, que ele é doce no começo, mas amarga no final. Aquele mestre de cerimônia, ele entendia então que aquele vinho que estava sendo servido era o melhor que aquele casal poderia oferecer, até ele provar do banquete que Jesus oferece. O banquete oferecido pelo inimigo das nossas almas, ele é até doce no começo, mas amarga no final. E na noite de hoje, eu quero que você receba o banquete espiritual que Deus preparou para nós. Vitor, vem para cá. Vamos começar com o Vitor. No mês de julho, o Vitor, a Giovana e o Guilherme Teixeira estiveram lá no Rio de Janeiro, representando a nossa igreja e fazendo um trabalho missionário. Não olhe o momento agora, desse instante, como um relatório, porque o Vitor não está aqui para prestar um relatório. O Vitor está aqui para contar um testemunho e fazer um convite a você. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu queria estar lendo, antes de começar o meu testemunho, eu gostaria de estar lendo um versículo. Ele se encontra no livro de Salmos, no capítulo 145, no versículo 18. E ele diz assim: o Senhor está perto de todos os que o invocam. Sim, de todos os que o invocam com sinceridade. Eu me baseei na música, eu achei muito bonita a música Deus está perto de nós. E realmente Ele esteve perto de mim durante esse período que eu estive no Rio de Janeiro. Eu conheci o líder das missões, chamado Luiz, e o primeiro contato que eu tive foi muito legal. A gente chegou na rodoviária, depois de uma viagem que a gente viajou na madrugada, chegamos lá de manhã, e a primeira reação dele foi estender os braços e abraçar a gente. E ele surgiu do nada, brincou como uma surpresa, brincando. Aí ele chegou e abriu os braços para a gente abraçar. A primeira reação minha foi um susto, foi ficar assustado. Ele fez assim, eu olhei assim, com a cara de assustado, e ele depois abraçou todo mundo. E aquilo foi um choque para mim, porque eu não estava acostumado, com uma pessoa vir do nada e abrir os braços e para te abraçar. E isso foi muito legal, foi uma experiência muito marcante para mim, né? Essa primeira parte. E depois, no decorrer da missão, tudo foi fluindo conforme a graça de Deus. E eu não podia deixar de ressaltar também as irmãs de oração que tinha lá. Todas as vezes que a gente saía para o campo missionário, lá no Rio de Janeiro, na região de Queimados, elas oravam 1 hora antes para que nós pudéssemos estar saindo.
E isso foi algo assim de extrema importância para que nós pudéssemos cumprir com êxito o propósito que Deus colocou no nosso coração. Isso foi muito impactante. Pessoas ali ouviram a voz de Deus. Lá eles tinham um conhecimento da palavra, diferente de outras regiões que muitas vezes não têm o conhecimento. Lá eles já sabiam da palavra, só que eles estavam frios por conta de discussões com irmãos da igreja, por conta de desavenças com o pastor, e eles acabaram se afastando da igreja. E nós fomos levar a palavra de Deus e mostrar para eles que na igreja sim a gente vai ter discussões, na igreja sim às vezes a gente não vai concordar sempre com a opinião do outro, mas não é por isso que a gente tem que se afastar dos caminhos do Senhor, porque a nossa vida com Deus ela não depende do outro, a nossa salvação ela é individual. E foi isso que a gente quis levar para eles, levar o amor de Cristo, levar um pouco de afeto, carinho, diante de tantas necessidades, não só de carinho, mas também financeiras. Isso foi, assim, eu fui muito marcado e eu gostaria de agradecer a vocês. A minha palavra aqui é gratidão e deixar um convite para vocês. Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o convite que eu deixo para vocês é: sejam missionários aonde quer que vocês estejam. Vocês não precisam ir para o Rio de Janeiro para ser missionários. Vocês podem ser na faculdade de vocês, no trabalho de vocês, na escola de vocês, aonde quer que vocês estejam, vocês podem ser um missionário, estar levando o amor e a palavra de Cristo. Eu agradeço de coração a Igreja Batista de Nova Jerusalém por ter me proporcionado esse momento, um momento de mudança na minha vida, de muita alegria. Eu estava completamente desanimado, eu não queria mais trabalhar na igreja, nem na casa do Senhor, e essa missão reacendeu a chama de eu querer estar mais próximo de Deus, de eu querer estar trabalhando mais na casa de Deus. Foi um momento transformador e nós vivemos 100% na dependência de Deus. O que é 100% na dependência de Deus? A gente saía de um culto, a gente ia para o evangelismo, saía do evangelismo, a gente já tinha outro culto no lar. Isso foi muito gostoso e não é todo dia que a gente vive isso. Então, esse 100% da presença de Deus foi fundamental. E uma pessoa me pediu também para passar um recado para vocês, é a Gi e o Gui. Eles pediram para vocês estarem orando por eles. Eles nesse momento estão em Ponta da Praia, em Santos, também levando a mensagem de Deus, assim como eles estiveram na região de Queimados comigo, agora eles estão em Santos. Pediram para mim, pedir para vocês estarem orando por eles. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito, muito obrigado. Fica aqui, Vitor, fica aqui. A igreja lá do Rio de Janeiro mandou um recadinho para você. Preste atenção. É a Igreja Nova Jerusalém lá no Rio. E sonhamos
que esses jovens possam, Vitor, Giovana, Guilherme Teixeira, inflamar o coração de outros jovens dessa igreja. E daqui a pouquinho o pessoal do Rio estará aqui para viver uma semana conosco. Mas aproveitando o Vitor aqui, o testemunho dele, nós estamos vivendo um tempo muito difícil como nação. 7 de setembro está aí. E a nossa nação precisa declarar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. A nação que faz isso, ela é feliz. Enquanto os músicos vão fazer aí o interlúdio com a canção que eles separaram para agora, eu quero orar pela nossa nação. Quero orar por você. Quero orar pelo Evangelho sendo estabelecido e pedir que de fato sejamos um povo que possa reproduzir paz nesse tempo. Você pode fechar os olhos comigo? Vamos orar. Pai querido, obrigado. Obrigado pela vida do Vitor, da Giovana e do Guilherme. Obrigado pela igreja lá no Rio de Janeiro. Mas nós queremos agora pedir a tua bênção sobre a nossa nação. Pedimos a Deus que o Senhor esteja nos abençoando quanto ao momento presente e quanto ao futuro dela. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa dar paz e segurança para que os dias sejam tranquilos, ó Deus, enquanto aqui estivermos. Nos ajude, ó Deus, a nos levantar como um povo que ora, para que a tua palavra se cumpra, para que haja paz e prosperidade sobre a nossa cidade. Entregamos em tuas mãos aqueles que nos governam. Abençoe, ó Deus, o nosso presidente, todo o seu secretariado e todos, Pai, deputados e senadores. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa torná-los estadistas, mais interessados no bem da nação do que nos seus próprios interesses, ó Pai. Abençoe o nosso governador, ó Deus. Abençoe os seus secretários. Abençoe, ó Pai, os nossos deputados estaduais. Eu entrego em tuas mãos o nosso prefeito. Entrego em tuas mãos, ó Pai, o seu secretariado e os nossos vereadores. E ó Pai, que o dia 7 de setembro possa ser um dia de celebrar a nação brasileira com paz, com tranquilidade, com alegria. Que não seja, ó Deus, um tempo de guerra, que seja um tempo de paz, ó Deus. E que o 7 de setembro possa celebrar a independência de uma nação que ama o Senhor, ó Pai. Que seja não apenas independente politicamente, que essa nação não seja simplesmente independente economicamente, mas acima de tudo, ó Pai, que espiritualmente esta nação possa encontrar independência. Livra-nos, ó Deus, das amarras do inimigo das nossas almas. Livre, ó Pai, aqueles que amamos, aqueles que nem conhecemos, das amarras, ó Pai, do inimigo de nossas almas. Por isso entregamos em tuas mãos a nossa nação, crendo que tudo vai falhar, mas o teu amor, este nunca falha. E que seja o teu amor a ser derramado sobre a nossa nação, pois assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, ó Pai. O banquete que o inimigo das nossas almas oferece, ele é descrito um pouquinho lá em Provérbios capítulo 9, versículo 13, que diz assim: a mulher insensata é atrevida. A mulher chamada insensatez é atrevida, é ignorante e nem se dá conta disso. Senta-se à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam pelo caminho, ocupados com seus próprios assuntos: venham à minha casa todos os ingênuos. E aos que não têm juízo, ela diz: água roubada é mais refrescante, pão comido às escondidas é mais saboroso. Mal sabem, porém, que ali estão os mortos, seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Este é o banquete
que o inimigo das nossas almas oferece. Por isso, aquele mestre de cerimônia, ele se satisfazia com o vinho oferecido por aqueles noivos, até conhecer o vinho que Jesus Cristo fez. Mas tem o banquete que Jesus oferece. E este tem como prato principal a graça de Deus. Juliane, vem para frente. Fábio, vem para frente. A igreja tem acompanhado a história da Ju e do Fábio, a família Geteschi Andrade, desde quando eles chegaram para o nosso convívio. A Julinha, filhinha deles, né, foi acometida de um câncer no cérebro, fez uma cirurgia e depois de um tempo, agora, este câncer voltou. E a Ju e o Fábio têm lutado com a graça de Deus, ou lutado pela graça de Deus. Boa noite. Eu sinto a presença de Deus aqui. Quem me conhece sabe como eu sou envergonhada e como é difícil estar aqui. Foi momentos difíceis, mas eu decidi, partiu de mim. Eu mandei uma mensagem para o pastor Fernando e da minha vontade de agradecer a igreja por todas as orações. A Júlia, quem não me conhece, eu sou a Juliane, esposa do Fábio, e tenho 2 filhos, Guilherme e Júlia. Eu sempre sonhei em ter a minha família, desde pequena. Então, sempre foi o meu pedido para Deus, a minha família. E a Júlia sempre foi... Esses dias a gente estava voltando do GRAC, e o Fábio falou assim, nossa, a Júlia a gente já sabia da Júlia antes dela nascer. Eu comecei a namorar o Fábio e a gente já falava da Júlia, e a gente já sabia que ia ser um casal, e tinha o Guilherme também. Em 2019, a gente descobriu um câncer, um tumor cerebral da Júlia. Ela tinha 4 anos e foi uma coisa muito rápida. Ela operou e os médicos chegaram e falaram assim, olha, deu um astrocitoma pilocítico e, para quem não sabe, eu e meu marido, nós somos médicos de formação. Então, eles falaram assim, deu um astrocitoma pilocítico, de baixo grau, provavelmente, e realmente deu baixo grau, e não vai recidivar, a Júlia está curada. Então, em 2019, eu estava muito forte. Ela passou pela cirurgia, eu, assim, um pedestal, uma força que era só Deus mesmo para me dar aquela força naquele momento. Só que engraçado que de 2019 para cá eu nunca tive paz. Então, por mais que eu falava assim, o medo é o meu vilão. Eu não era medo, mas eu não tinha paz e eu não entendia o porquê naquele momento. Mas Deus já estava ali me preparando e o meu pedido sempre era, Senhor, me dá a paz. Eu quero ter a paz de deixar meus filhos saírem. Eu quero ter a paz de deixar meus filhos irem para a casa dos tios e viajarem com eles. Eu quero ter a paz em deixar meus filhos com os avós e eu não tinha essa paz. Em 2021, agora em abril de 2021, a Júlia começou com uma dor no quadril, presenciada por mim e pelo Fábio, a gente achou muito estranho.
E levamos ela para fazer uma tomo só para tirar, desencargo de consciência mesmo. E eu já fui assim, eu e o Fábio, a gente já, no quarto se trocando, a gente já começou a chorar. A gente já começou a chorar porque sabia que alguma coisa tinha. Então, a gente levou ela para o hospital e ali a gente viu que recidivou o tumor. Irmãos, ali meu mundo caiu. Literalmente, aquela força que eu tinha de 2019 acabou. Falei, por que eu? Eu nunca fiz mal a ninguém, desde criança. Sempre assim, crente em um Deus. Por que, Senhor? De novo eu caí. Só que Deus é tão perfeito que meu marido, que tinha caído a primeira vez, ele estava forte, forte igual uma rocha, pegou na minha mão e ele falou, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Mas eu fiquei muito triste. Eu fiquei assim, não conseguia nem responder as mensagens, não conseguia atender o telefone. Eu estava assim, era muito triste. Eu estava triste com Deus, eu estava triste com todos. A Júlia recebeu alta no dia do aniversário dela. E aí, assim, aquela tristeza foi passando, Deus foi mostrando em mim que Ele estava ali e eu fui, tá bom, Senhor, o Senhor está aqui, muito obrigada pelo Senhor estar aqui, mas eu ainda não estava convencida daquilo tudo. Aí eu pensando, eu falei assim, nossa, eu sei o que está acontecendo. Eu estou fazendo tudo errado. Alguma coisa Deus quer de mim que eu não sei. Eu vou largar a medicina e vou começar a estudar a Bíblia e vou sair pregando. Eu falei, acho que Deus quer que eu fique mais assim na igreja. Deus quer... E aí a Júlia teve a alta no dia 24, no dia do aniversário dela. E aí o pastor e a Lilian foram lá em casa arrumar eu falei assim, Li, vai lá em casa só fazer uma mesinha para a Júlia. E eu estava no hospital lendo a Bíblia, escrevendo. E eu falei assim, é isso, Deus quer que eu saia pregando e divulgando o nome dEle. Eu vou fazer isso porque eu quero salvar a minha filha, a minha família. Eu cheguei em casa, estava o pastor e ali, o pastor estava sentado na mesa. Eu peguei o meu caderninho que eu tinha escrito um monte de coisa. Eu falei assim, pastor, lembra, pastor? Deus quer alguma coisa de mim que eu não sei. E olha aqui, ó, eu já escrevi no caderno tudo que Deus tem falado comigo. E o pastor, muito generoso, ele ficou me ouvindo. Aí no final, ele falou assim, Ju, Deus quer você. Eu não entendi, irmãos, ainda, mas aquilo ficou na minha cabeça. Deus quer você. Deus quer você. Tudo bem, eu fiquei todo dia. Me via, Deus quer você. Mas eu ainda não tinha entendido essa frase, Deus quer você. Porque na minha cabeça eu já era dele, né? E assim, nós somos dele, eu sou dele, mas assim, Deus quer você. Aí quando eu estava voltando a trabalhar, a Júlia teve que voltar para o hospital e fazer outra cirurgia. Aí ali, eu falei assim, Deus quer eu? Nunca! Eu não quero mais, eu não vou mais escutar louvor, eu não vou mais orar, chega. Deus, você quer levar minha filha? Então leva. Ela é sua mesmo, eu não sou digna de criar e de cuidar da minha filha, eu sei. Então, se dane,
quer levar, minha filha leva, e eu acho melhor do que a gente passar por todo esse sofrimento. E eu não consegui, irmãos, ficar com a minha filha no hospital. Era meu marido que ficava. Ficava mais ele do que eu. Eu estava tão fraca, que eu achava que eu estava causando mal para ela. Um dia, era cedinho, o Fábio falou assim: Ju, eu tenho que pegar o plantão. Eu não vou passar visita amanhã e eu vou ter que chegar cedo para o hospital. Então, você vai ter que sair cedinho. Você realmente quer que eu durma? Deu, por favor, durma, porque eu não tenho condições. Nisso, eu sentei no Uber e eu vi, eu senti. E eu supliquei a presença de Deus de novo para a minha vida. Ali no Uber, eu falei: Senhor, não consigo mais viver sem Ti. Por favor, volta para mim. Eu estou me sentindo tão só. Estou me sentindo tão sozinha, sem a Sua presença. Por favor, me perdoa, Senhor. E ali naquele Uber, eu chorando, cheguei no hospital. Eu falei: só, Senhor, por favor, me dá um sinal que o Senhor está aqui na minha vida, que o Senhor está aqui presente, Senhor, e que vai dar tudo certo. Eu cheguei tão assim atrapalhada no hospital, e eu peguei o elevador e desci no andar errado. Apertei o 7º e desci no 4º. Quando eu desci no 4º, assim atrapalhado, chegou uma mulher chamada Luciana, e ela falou assim, ela nem me conhecia, você está no quarto, ela falou. Eu falei: ai meu Deus, eu tô doida, eu já com aquela cara de choro. Ela falou assim: você vai para onde? Eu falei: eu vou para o 7º. Ela falou: vamos, que eu vou também. Irmãos, essa mulher foi Deus. Ela, enfim, contou toda a história dela. Ela estava com o filho dela, internado também. Nós nos abraçamos. E ela falou assim: Ju, vai no banheiro, chora, se escabela. Não quer comer, não coma, mas leva a alegria de Deus para sua filha. E eu fiz isso, irmãos. Eu chorei, e o Fábio tinha mandado um videozinho da Júlia, tão tristinho. Eu falei assim: Senhor, essa não é minha filha. E eu já saí assim, tão angustiada, por isso que eu supliquei a vinda dele na minha vida novamente. E ali eu cheguei no quarto da UTI que ela estava, e falei assim: Júlia, minha filha amada, lembra, amor? Eu falei: filha, você está ótima, a gente já vai sair daqui. Gente, eu levei Deus e ela começou a brincar, a cantar. Aquela tristezazinha que ela estava, ela revigorou. Então, por que eu estou falando isso? Estou falando para os pais e para as mães também. Como é importante a gente estar bem para os nossos filhos. Como é importante a gente estar bem para nós. E aí, dali, Deus foi se mostrando tão presente na minha vida. E Ele sempre se mostrou presente. Porém, quando a gente está naquela emoção, quando a gente está naquela euforia, a gente passa a não enxergar nada. O pequeno detalhe a gente não enxerga. Parece que tem escamas no nosso olho, que eu estava até falando com a Cá, parece escamas que a gente só vê tudo nublado. E a partir do momento que a gente começa a enxergar, começa a obedecer Deus, tudo se passa e tudo
tudo se faz melhor. A partir do momento, eu até me perdi agora, porque o pastor Fernando falou assim, Ju, faça um roteirinho para eu pegar e você não se perder. Aí eu falei assim, eu vou fazer um roteiro, fiquei hoje digitando e tal, e Deus falando comigo, você não vai usar, não precisa você fazer. Mas eu teimosa fiz, eu falei, eu vou fazer, porque vai ser a ceia do Senhor e vai ter a bancadinha com certeza. E olha aí, ó, viu? Deus, Ele fala com você. Deus, Ele fala com você. E eu comecei a perceber isso. Então, hoje eu entendo, pastor, Jesus, Deus só quer você. Hoje eu entendo essa frase. E Ele só me quer. Foi dolorido quando eu tenho o meu momento com Deus é no carro. Quando eu entro no carro e vou trabalhar, que eu pego muito trânsito, 1 hora de trânsito. E o momento que eu vou orando e vou louvando Deus é na ida do meu trabalho. E Deus se faz tão presente. E eu estava pensando aqui Jesus, né? Jesus é o corpo da igreja e a gente Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. Então, eu sou muito feliz, eu sou muito grata a toda a igreja que até aqui vem nos sustentando com as orações. Eu tenho certeza que é graças às orações de todos vocês que houve esse despertar na minha vida. Uma coisa assim, cada instante que a gente vem vivendo é uma alegria. Foi a rádio, o médico da rádio passava por mim, eu na insegurança, isso antes, ele passava por mim, eu, vem aqui, o que a Júlia vai ter? E não sei o quê. Eu ficava numa angústia, e isso foi se acabando a partir do momento que eu entendi que Jesus, que Deus só quer você, e Deus quer nós, cada um de nós, para poder glorificar o nome dEle, para poder falar, testemunhar. Cada um de nós tem um propósito aqui na terra. Eu tenho o meu, a Júlia tem o dela, o Guilherme também, cada um tem o seu propósito, e a gente só consegue enxergar esse propósito a partir do momento que a gente sabe que Deus está presente, que Deus está na nossa frente, que é Ele que nos guia, que é Ele que nos dá entendimento, que é Ele que nos dá a esperança. Não tem outro caminho. Eu pedi muito para Deus, quando eu tive esse entendimento, eu pedi para Deus e eu falei para Ele, Senhor, eu estou passando isso pela 2ª vez e eu não aceito sair a Juliane disso tudo, dessa onda gigante, sair a mesma. Então eu pedi para Deus essa mudança. E quando a gente pede, Deus é tão maravilhoso e perfeito que Ele vai nos dando, Ele vai chegando de mansinho, do jeito que cada um do jeito que cada um precisa, do jeito que cada um aguente, naquele momento que Ele chega na nossa vida. E Ele chegou de um jeito que clareou tudo, me firmou. A nossa vida depende dEle, o nosso amanhã depende dEle. A Júlia cada vez mais está ótima. A radioterapia acabou, agora a gente tem 2 anos de químio. Eu peço essa intercessão para toda a igreja. Eu vou chamar eles aqui para vocês verem. Ela tá toda pulando ali, ó. Olha aqui, ó. Gente, é uma guerreira. Deus é maravilhoso. E olha só, 3 cirurgias, gente. 3 cirurgias é uma bênção. Eu acho que assim
é para glorificar o nome do Senhor mesmo. Eu acho assim que as palmas não são para nós, as palmas são para Ele. Que delícia ver a Julinha aqui, o Guilherme, o Fábio, a Juliane. Ele quer você. O banquete principal que Deus nos oferece está descrito lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vocês para que ninguém se glorie. Esse é o banquete principal que o Eterno nos oferece. Por isso, se você ainda não entregou por completo a sua vida a Jesus, Ele não quer nada além disso, Ele quer você. Se você vai fazer alguma coisa com Ele, para Ele, isso é consequência, mas Ele quer você. Por isso, se você ainda não entregou o seu coração e a sua vida a Jesus, aproveite a noite de hoje e entregue o seu coração e a sua vida a Jesus. Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço pela vida da Julinha, te agradeço porque o Senhor cuida dela. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor cuida dos pais, do irmão. Te agradeço, ó Deus, pelo sucesso do tratamento até aqui. Te agradeço pela pausa do tratamento e rogando, ó Pai, que eles possam desfrutar daquela declaração tão esperada. A Julinha está em remissão, para a honra e glória do Teu nome. Ó Pai, nós sabemos que este casal há de ouvir isto, e por isso de antemão nós Te agradecemos, nós Te bendizemos, nós Te louvamos e nós Te adoramos. Obrigado a Deus pelo banquete que o Senhor nos dá, de simplesmente nos querer para si. E Pai, se houver entre nós na noite de hoje, quer presencialmente, quer online, alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que esta seja uma boa hora para fazer. Por isso, enquanto a igreja ora, você gostaria de entregar na noite de hoje a sua vida a Jesus, fique em pé nesse santuário, porque eu quero orar por você e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Há alguém que gostaria de reconhecer esse Jesus como seu Senhor e Salvador e falar assim, ó, eu quero viver por Ele, quero viver para Ele. Se há alguém, pode ficar em pé. Você não está assumindo compromisso com essa igreja local, você está simplesmente assumindo compromisso com esse Jesus. Enquanto o banquete oferecido pelo inimigo das nossas almas é um convite ao pecado, o oferecido por Jesus é a salvação, é a graça que só Ele pode nos dar. Há alguém? Fique em pé, porque eu quero orar por você e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Na galeria temos alguém? Aqui. Pai querido, que o Senhor continue recebendo a expressão do nosso louvor e da nossa adoração. E que, ó Pai, o anseio pelo retorno de Jesus norteie e guie as nossas vidas, ó Pai. Receba o nosso pedido. Venha logo, Senhor Jesus. Assim oramos. Amém, ó Pai. Vamos ficar aqui e a equipe de louvor há de nos abençoar com a canção para este momento. Você quer ficar em pé? Não é uma apresentação da equipe de louvor. Eles estão convidando vocês a adorarem a Deus e a cantar a Deus nessa hora.